noite, pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos reunidos em mais uma noite muito especial para lermos e vivermos o Evangelho de Jesus em nossas vidas e agradecemos a oportunidade de estarmos no seu lar nesse momento. Com muita alegria, deixe a sua água para ser energizada. E hoje vocês vão ficar encantados com os nossos ilustres participantes, nossos queridos amigos, a Cláudia de Oliveira. Seja bem-vinda, Cláudia. Salve Jesus. Salve Jesus, Jeane, boa noite a todos, salve Jesus. E o nosso querido amigo Ricardo Godoy. Seja bem-vindo, Ricardo. Jeane, boa noite, salve Jesus, boa noite a todos que estão nos assistindo aí, se preparando para esse momento tão íntimo que é poder conversar com um amigo. Né? Eu tenho essa visão do Evangelho, que é conversar com um amigo. Que bonito, é verdade. Ah. Gente, hoje nós vamos ler um trecho, a Cláudia e o Ricardo vão ler para a gente. O livro que nós vamos acompanhar hoje é o Pão Nosso, trazido pelo nosso amantíssimo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E a leitura do dia de hoje é o capítulo 101, né, Claudinha, que nós vamos ler? Sim, capítulo 101, com o título Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Essa parte está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera de atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos as delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plenamente luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Nossa, você deve estar se perguntando assim, nossa, Gênio, para eu preparar para a minha semana, nós lemos então Resiste à Tentação? Exatamente, porque o Evangelho é justamente esse manancial de conhecimento que vai preparar você
para resistir às tentações e muitas vezes, né, Cláudia? Tentações que nós mesmos fazemos a nós mesmos. Quando nós falamos de tentações, nós sempre imaginamos coisas externas. De fora, o chifrudo que vem, as coisas, né? As tentações, né? As coisas externas. Mas é sempre cabível lembrarmos que as maiores dificuldades que nós temos é com o nosso próprio íntimo, com aquilo que ainda nos causa intranquilidade, revolta, mágoa, tristeza, vontade de abandonar a seara, vontade de abandonar um projeto, um trabalho, um relacionamento, um familiar, que por vezes a nossa convivência é um pouco mais difícil, né? E lembrando que o lar é sempre a escola, né? A nossa universidade, onde nós vamos encontrar os alunos e os professores, né? Que um vai ensinando o outro. Se estende também o nosso local de trabalho, a nossa religião e por aí vai, não é? Então a tentação aqui, pelo que eu compreendo, é que nós ainda andamos nesse rio das nossas inferioridades. Então, resistirmos ao mal que habita ainda dentro de nós, para nós não pegarmos a nossa oportunidade de mudança, de refazimento e jogar fora, não é? Resistir às nossas dificuldades. Muitas vezes a gente até compreende os outros, mas a gente não se compreende. Então, eu sou muito bom em tudo que eu faço, mas para mim, eu sou um verdadeiro algoz. Isso é muito... Então, a nossa daria para nós ficarmos uma semana falando. Com certeza, sobre né, isso, Ricardo? é verdade. E realmente, tem outro ponto que na leitura da segunda parte do trecho que nós vimos, que às vezes as pessoas, pela tristeza, pelos desafios que a vida nos coloca, acredita-se que, olha, quando eu morrer acaba, não é? E infelizmente um ledo engano, né? Por conta que quando a gente cai numa tentação, nesse pensamento só, quantos pesos podem gerar? Porque além da gente não enfrentar esse determinado desafio, vencendo, porque Deus nos coloca a prova, não porque Ele não nos ama, porque Ele nos quer mal. Ele quer que a gente esteja cada vez mais perto dEle. E as tentações que são colocadas com um parente, de repente, que está passando por uma dificuldade, no trabalho, uma interação com um colega, interação com um amigo na escola, como a Cláudia bem disse há pouco, né? A nossa casa, a nossa primeira escola. E as tentações, elas estão contidas o tempo todo, até nas palavras que a gente ouve daquela pessoa que a gente gosta. Tem um ditado bem simples que diz que a gente só se decepciona com as pessoas que a gente ama. Não é? Quando a gente não espera de uma pessoa, de uma ação, aquilo não é uma decepção, é um desafio. Mas nem nisso a tentação estaria fora. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa não tem importância para mim, então a gente acredita que não tem a tentação. Também tem. Óbvio que as tentações vinculadas, quando a gente tem um emocional envolvido, isso são as fraquezas em alguns pontos, porque a gente sabe que quando a gente ama, a gente enfrenta qualquer coisa. Mas se não soubermos fazer com a parcimônia, nem, como diz o texto aqui, nem a sepultura nos exonerará dessa situação. É verdade. Você pode estar pensando, Giane, como eu posso ser bem-aventurada por estar sofrendo uma tentação? Isso parece um absurdo no meu raciocínio. A letra que mata, realmente, à primeira vista, pode parecer um absurdo. Mas o viés do Evangelho é falar aos nossos espíritos e, acima de tudo, nos alertar para as consequências do sofrer.
Existe, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. O fato de você ter uma plena consciência, uma consciência inicial, por exemplo, opa, esse pensamento não é meu, eu não penso assim. Então você já começa a filtrar aquilo que é seu. Sim. E aquilo que não existe. Isso, gente, já é uma blindagem que você faz no seu espírito muito grande. O que Tiago está dizendo, e Tiago, ele sempre foi muito enérgico, muito catedrático no que ele acreditava, e ele apresentou o bem sofrer. Ou seja, é aquela fé que Kardec veio trazer, né, Cláudia? A fé raciocinar. Porque eu nasci, porque eu sofro, porque eu choro, porque o meu corpo um dia volta para a terra e para onde eu vou. Mas se entendermos, como André Luiz veio trazer, né, Ricardo? Somos ação e reação de nós mesmos. Em tudo que fazemos. Então, se hoje ainda colhemos os frutos amargos que nos entristecem, não é? Ele é claro aqui, ele diz, entendendo a transcendência do assunto, não é? Ele proclama, bem-aventurado aquele que sofre a tentação. A partir daqui eu consegui entender por quê. Às vezes as perguntas são feitas erradas. Não é? Sim. Por que eu? A pergunta não tem que ser por que eu. A pergunta tem que ser por que eu estou passando por isso? Por que devo passar por isso? E não questionando negativamente, como você bem disse, do negativo e do positivo, se soubermos entender por que fulano sempre pega no meu pé, porque a maioria das perguntas elas são feitas com uma energia errada. Com energia como se eu não tivesse nada a ver com a história. E muitas vezes a gente pede que as pessoas mudem e a gente precisa entender as questões para que a gente possa mudar. E quando a gente sofre essa tentação, entendendo essa transcendência, é o que Tiago está dizendo aqui. A gente vai conseguir, como diz o texto mais para cima que diz, né, só a morte da imperfeição, lindo, né? Quando acabar essa imperfeição, a gente vai conseguir nos livrar do que vai nos fazer mal. Mas é porque eu compreendo assim, as ferramentas, todas as situações são ferramentas para nós fazermos essa transcendência em nós. Então, se somente a morte da imperfeição nos dará a libertação de tudo aquilo que nos afasta de viver em plenitude, então tudo é ferramenta, por isso a bem-aventurança. Sim, sim. Bem-aventurados aflitos, não é? Os aflitos, porque quando nós estamos aflitos, nós recorremos ao Pai Criador, nós recorremos à mudança de vida. E quando somos tentados, é uma ferramenta para que, por esforço próprio, a gente consiga mudar a forma de ver, a forma de sentir, a forma de agir. E quanto mais insultados nós somos e nós conseguimos passar sem cair, mais nós estamos conseguindo domar as nossas imperfeições pouco a pouco. Mas alguém ainda pode perguntar assim, né, Ricardo e Cláudia? Adorei, Cláudia, a sua fala da ferramenta, mas hoje eu não tenho coragem para nada. Sim. Eu não tenho coragem de botar mão em ferramenta nenhuma. Eu simplesmente desisti. Para quem, Ricardo, está pensando assim, né? Agora? É difícil mesmo. Claro que, na verdade, eu não gosto da palavra difícil. Eu gosto da palavra complexo. É complexo. Muitas questões são complexas. Aí eu trago também uma fala de uma outra personagem real da história, que foi Francisco de Assis. Sim. Não é? Tudo que ele passou e a fala dele, ou seja, quantas tentações, não é? A fala dele dizer que é melhor ele amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. Quando a gente consegue ter o olhar da caridade verdadeiramente diante de uma tentação, diante de uma situação, eu me fortaleço.
eu não tenho coragem. Não é isso que, né, que você lembrou que de repente você em casa está dizendo isso pra gente. Como que eu faço para ter essa coragem? O primeiro vigiar e orar é permanente e pertinente para tudo. Agora, a fé sem um movimento, sem uma ação do movimento, ela se enfraquece. Por isso o Evangelho no lar. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui com vocês. E é um prazer imenso ter essa energia, compartilhar um texto tão forte. Sim. Porque dizer, Cláudia, Giane, resiste à tentação, é bem-aventurado, as pessoas a princípio, como você mesmo disse, parece assustador. Não é? A gente trouxe um outro momento que estivemos juntos no Evangelho, uma palavra de Jesus que falava sobre uma mulher que queria muito a ajuda dele e a primeiro momento ele ficou quietinho. E as pessoas... A mulher cananeia. Pronto, sabe muito bem. Essa é linda essa passagem. Linda. Nós tivemos esse momento já de compartilhar um pouquinho sobre ela e Jesus ele só nos permite crescer cada vez mais. É enriquecedor o Evangelho e a gente poderia ficar aqui a noite inteira, aliás, com a companhia, né, que nós estamos hoje. Ficaríamos aqui horas e horas. Nós que somos gratos, né? Mas como diz o grande Paulo Apóstolo, nessa noite trocamos dons espirituais mais profundos. Isso que faz a família, tenho certeza que você na sua lágrima e no seu cantinho, você ouviu o que os nossos corações te chamaram a pensar. Pensar em você, pensar em Jesus, não tem nada perdido, ninguém está abandonado nesse mundo, não. Nós temos Jesus, temos nossa Mãe Santíssima. Nesse momento, a nossa querida Cláudia, com a sua energia, com o seu amor, vibrando, né? Por todos aqueles que não têm mais esperança, que não conseguem mais se olhar no espelho e ver o quanto de Deus tem em você. A semana Bezerra fala muito isso para nós, o quanto de Jesus há no seu coração. Deixa aflorar, meu irmão. Deixa aflorar essa semente divina. E vamos a Cláudia nesse momento sagrado. E na oração, nós agradecemos a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de um Evangelho no lar. E com a oração de Amaral Ornelas, nós distribuímos essas pétalas de luz que é o Evangelho em cada lar. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. E vivendo essa emoção de amor, temos certeza que as nossas águas foram fluidificadas com esses bálsamos curadores, esse amor de Maria em cada gota. Então vamos beber juntos, né? Você beba na sua casa também.
Temos que agradecer a Deus, a Jesus, a nossa mãe, por esses momentos tão especiais que juntos vivemos nesse Evangelho no Lar. Agradecer a Cláudia. Eu que agradeço, seu amor, seu agradeço a carinho. todos vocês pelo carinho de sempre. É sempre uma honra estar Volte aqui. sempre, Ricardo. Gratidão pela sua presença. Eu agradeço infinitamente a gente ter a oportunidade de estar perto de pessoas que estão com a gente lá em casa, de vocês que são grandes amigas, com essa energia que só nos fortalece, só nos faz resistir às tentações. Assim seja. Gratidão, gente. Beijo no coração. Que vocês tenham uma maravilhosa semana de muita luz, muita paz, muita proteção espiritual, resistindo às tentações. Salve Jesus! Salve Jesus! Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.